Seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje aqui, véspera de Black Friday, então deve estar todo mundo aí doido preparando Black Friday. Meus clientes estão todos preparando uma baita Black Friday. E, cara, aquele vídeo que eu soltei, os 2 vídeos de fecha mês, dia D, essas coisas, é muito semelhante a Black Friday. Você tem que pegar aquele vídeo e traduzir para o evento de Black Friday. Não muda muito, tá? Por isso que eu não fiz um vídeo personalizado sobre Black Friday, certo? E no vídeo de hoje, nós vamos ver uma situação que está acontecendo nos Estados Unidos, de queda no consumo no Walmart. O Walmart dita a economia do país. E tem recados muito importantes para nós aqui, para nós prepararmos. Antes disso, gente, vamos falar do evento presencial, que eu vou liberar uma grande oferta de Black Friday, certo? E vocês vão ver que é uma grande oferta. Vou colocar aqui um take rápido de como foi o nosso evento desse ano 2025 e fala uma coisa, o de 2026 será muito melhor, certo? Vamos coloca na tela aí, produção. Olha só, você que não foi, como é que foi esse evento aqui. Coloca aí. Em Alphaville, São Paulo. Seja muito bem-vindo ao evento Novo Supermercado. Legal, lugar confortável. Muito top. Muito network. Magnífico. Já fui aluno do Thiago, estou aqui presenciando esse evento maravilhoso, pessoal. É um evento focado em vendas, tá? De vendas. Ó, aí nós visitamos o Trimais. Olha que legal. Aí é o dono do Trimais com a gente. Pausa aí, produção. Depois visitamos o Andorinha. Qual é o nosso diferencial para outros eventos? Primeiro que é muito conteúdo prático, direto ao ponto, e muitos palestrantes muito bons, certo? E não é um evento que... Os eventos por aí, gente, eu vou te falar uma coisa. Antes de eu fazer o meu evento, eu fui praticamente em todos os eventos desse supermercado que tinha, para que eu pudesse entender o que estão entregando para eu entregar uma experiência muito boa, certo? E eu vi que a maioria dos eventos tem um conteúdo, digamos, um pouco raso, certo? Focando em vender um outro produto, não que eu não vá vender, eu também vendo outro produto lá dentro, mas não é um evento focado nisso. É um evento lotado de patrocinador, que é algo que eu também não gosto. Eu tenho patrocinador, mas eu tenho teto de patrocinador. Tanto é que nesse evento de 2025, no final tinha patrocinador querendo me pagar ali às vésperas do evento, e eu falei, não, cara, não é sobre dinheiro, eu quero dar uma boa experiência para o meu cliente, para o cara que estiver lá. Então, tem patrocinador? Tem, mas comparando com os outros, é muito contido, tá? Porque eu não gosto de atrapalhar a experiência do evento. E aí nós temos as visitas técnicas, que é visita técnica guiada. Volta aí, Grabi, volta lá. Nós estamos ali dentro do depósito do Trimais, aí, ó. Quer ver, ó? Olha só. Pera aí, volta naquela onde está a galera toda com o Maurino na loja. Ali. Deixa eu ver. Aí, ó. Passou. Vamos lá, Gabi, aqui. Aí, olha só. Olha quanto dono de supermercado lá no Trimais. Aí, olha só. Reunido. Aqui, o de carreira social é o Murilo, CEO do Trimais, dono da empresa. Ele nos recebeu num domingo, 10 horas da manhã, com toda essa galera aí dentro do supermercado para mostrar os bastidores de uma loja que vende 43 milhões, tem 6 mil metros de área de venda, 77 checkouts. E nós conhecemos toda a empresa. Coloca aí, vamos ver, vocês vão ver, nós andamos no depósito. Ó, ele mostrou tudo, cara. Eu sou muito grato ao Murilo. Depois nós fomos para o Andorinha. Quero parabenizar
aí o Thiago, a equipe aí pelo evento, novo supermercado. Evento bem engrandecedor. Espetacular evento. Eu quero Tudo parabenizar dono de rede o de Thiago mercado Vieira aí, ó. e toda a sua equipe por esse mega evento. Está sendo incrível e um ótimo investimento. Quem não está aqui, com certeza, está deixando dinheiro na mesa e quem veio já está muitos passos à frente. Quem não teve a oportunidade ainda, aqui é, como ele mesmo brinca, né? Uma explosão na cabeça do peão. Aí é Nondurinha. Então, gente, vamos lá. Agora, por que eu estou falando isso no início desse vídeo? Eu já vou entrar no conteúdo, tá? Porque nós liberamos uma condição de Black Friday fantástica, certo? Eu vou colocar aí na tela qual é o valor original do nosso evento. E vou te falar uma coisa, nosso evento é o mais caro do Brasil. Já vou deixar logo claro, porque nós entregamos a melhor experiência. Então, qualquer outro evento que você for de outros players, aí é muito barato o ingresso. O nosso não. O nosso é o mais valorizado de todos, mas eu vou liberar uma condição especial. Eu vou mostrar aqui, ó, como que é o preço do nosso evento normalmente, tá? Oi? Esse aí foi do último, 7 e 8 de fevereiro. Eu vou te mostrar o valor que é o evento, e no final vai ficar esse preço, tá? É que nós vamos liberar uma condição agora. Oi? Vamos lá, que é aqui, ó. Vai descendo, aqui, ó. Geralmente o valor é esse, ó. O Gold, que é o ingresso comum, é R$ 1.097 à vista, né? E R$ 2.197 é o Diamond. O que muda do Gold para o Diamond, certo? O Gold é um ingresso comum, você vai ter acesso ao evento, etc e tal. O Diamond, você tem 2 grandes diferenciais. Vamos pôr 3. Você tem acesso às primeiras cadeiras, certo? Para ver melhor o evento. Você tem acesso ao jantar de negócios. E você tem acesso à visita técnica guiada. E nós não escolhemos as lojas ainda que nós vamos visitar. Mas geralmente as lojas que eu escolho para fazer a visita técnica, nós vamos conhecer os bastidores, certo? Então, na maioria das vezes, nós conseguimos esse acesso. Eu vou lutar novamente para ter esse acesso. E o valor do Diamond é R$ 2.197. Então, o Gold, R$ 1.097, o Diamond, R$ 2.197 é o nosso evento. É o de mais valor no Brasil, hoje, de eventos para donos de supermercado, certo? Justamente o que nós entregamos é algo fantástico. Ainda o time de palestrantes é incrível. Eu sou um palestrante muito exigente, então eu gosto de trazer só gente muito boa, entendeu? E que traga conteúdo relevante. É gente que está na prática, tá? Agora, olha a condição de Black Friday que eu vou liberar para vocês. Quem entrar agora. Então aqui já é a página de 2026, tá? As datas ali. Nós aumentamos um dia, então coloca ali, produção. E que era como? Nós fizemos o evento desse ano de 2025, 2 dias em auditório, 1 dia visita técnica. Durante a manhã, à tarde, acabou e foi embora. Dessa vez serão 3 dias em auditório, e no final do dia 1 e do dia 2, nós vamos para a visita técnica no final da tarde para a noite. Então, nós aumentamos 1 dia de evento. Então, nós vamos entregar muito mais dessa vez, certo? Vai descendo. Vai descendo. Eu vou mostrar aqui os palestrantes dessa vez, por enquanto, que estão confirmados, né? Então, o que você vai aprender no evento? Desce ali primeiro. 10 pilares, tá? 10. Aqui, ó, ponto comercial, expansão, e depois, Gabi, coloca concorrência, porque para mim o ponto comercial e expansão está ligado à concorrência. Porque o que tem aberto de um monte de lojas por aí, não tem sido brincadeira. Experiência de compra, mix de produto, qualidades perecíveis. Cada tema desse eu vou palestrar todos. É mais ou menos 1 hora de cada tema desse, porque qual é a proposta principal do evento? É dobrar faturamento. Certo? Alguns conseguem mais cedo, outros demoram um pouco mais. E agora eu vou dar o caminho para você dobrar o faturamento, que são esses 10 pilares. Precificação assertiva, campanha promocional, e eu vou trazer exemplos, trazer cases de nossos clientes, cases de estudos, inovação e diferenciação, marketing digital forte, gestão de pessoas, agora está ligado a vendas totalmente, consistência e mentalidade do dono. Esses são os 10 pilares que eu vou palestrar. Então, provavelmente, cada um desses eu vou entregar 1 hora ou mais, para você sair com um mapa para dobrar o seu faturamento nos próximos anos, certo? Beleza. Aí, vamos lá, aqui são os palestrantes até então confirmados. Eu, certo? A Gabi, que está aqui do meu lado, essa mulher linda que está aí, ó, de vermelho na foto. O Arisson, que é fantástico em compras,
até então comprava para uma rede que era o JB, ele era gerente de compras de uma rede que fatura ali mais de 40 milhões por mês, certo? O Marcelo Martins, fantástico em açougue, fantástico, um dos melhores do Brasil. O Wagner Donegatti, cara, trabalhou nas maiores redes do Brasil, trabalhou no Pão de Açúcar com a Abílio Diniz, trabalhou no Carrefour, recentemente estava na Coop, cara, sem comentários, já vinham 2 podcasts, ele será um dos palestrantes. Vamos falar sobre gerência, liderança, equipe de operação de loja. Fábio Gomes, que é um dos CEOs das maiores contabilidades do país, mas ele vai vir falar sobre gestão, certo? Ele vai falar sobre gestão como um todo. Leandro de Oliveira, que é um dos maiores especialistas de precificação e gerenciamento por categoria do Brasil, também já viu no nosso podcast. É professor da primeira MBA do Brasil de varejo alimentar da SPM, o Leandro. O Lucas, que tem a maior empresa de delivery do Brasil, também. Cara, vamos falar de delivery. Na última, nós trouxe um caso de uma loja que vendia 700 mil de delivery aqui na Praia Grande, certo? Negócio dentro do negócio. E o Gustavo Migoto, que é especialista em direito bancário em supermercados, que vai te ensinar, você vai expandir, você vai pegar um dinheiro com o banco, ele vai te falar dos cuidados que você deve ter para fazer um contrato de alavancagem e também para você que está passando por uma dificuldade devido a alta juros, taxa Selic por aí, como se lidar com os contratos que foram feitos de forma abusiva no passado. Então, por enquanto, são esses e pode ser que tenha mais, certo? Local do evento, Alphaville, certo? Agora nós vamos para Black Friday, tá? Vamos lá para a promoção única. Vocês viram lá quanto que era na outra página, né? 1.097, 2.197. Olha a condição especial que eu liberei para essa Black Friday, certo? De 697, 1.097 por 697 o ingresso Gold e 1.397 o ingresso Diamond, certo? Uma super condição para você comprar. Dá aqui, ó, 12 vezes de R$60 um, 12 vezes de R$121 o outro ingresso, certo? Eu não sei por quanto tempo eu vou deixar no ar essa promoção de Black Friday, porque conforme for esgotando as vagas, nós vamos encerrando. Então, vai ficar por um período muito curto de tempo, então aproveite aí o máximo que você puder para adquirir. Lembrando que a Black Friday já é agora, dia 28 de novembro. Cara, você que é de outro estado, aproveita para comprar aérea. Eu mesmo vou comprar aérea agora para viajar. Vou comprar aérea para visitar um cliente no Pará e vou comprar aérea para férias. Pretendo passar férias e já vou comprar aérea, eu esperei agora na Black Friday. Cara, compra aérea para vir para São Paulo. Clientes da nossa agência têm passaporte já liberado, 2 ingressos por empresa, certo? Ingresso mais simples, que é o Gold, entendeu? Cliente da nossa empresa. E é isso, gente, é isso. Link do WhatsApp está aqui embaixo e liberada a condição, uma super oferta para você estar no melhor evento presencial do Brasil, com os melhores palestrantes, acessando uma mentalidade, outra frequência de sucesso, acessando depois na visita técnica os melhores supermercados do Brasil. Eu estou decidindo quais serão as lojas visitadas, tá? Eu estou em dúvida, eu vou até citar as lojas aqui, ó, e depois você ajuda comentando qual você gostaria de visitar e de conhecer bastidor. Estou em dúvida entre ir no Andorinha novamente, tem o diretor lá, o Irineu, me conhece, e aí eu conversaria com o Irineu para ele liberar, nós conhecer bastidores. Tem Andorinha, tem o Trimais, que eu posso conversar com o Murilo novamente para visitar o Trimais. Tem Casa Santa Luzia para nós visitar, eu entraria em contato com a equipe para nós conhecer bastidores. Tem o Dalben de Campinas também, da Fernanda, nossa amiga, veio aqui no nosso podcast também, é uma loja incrível. Tem em Sorocaba o Taustil Confiança. No meu radar tá essas 6 empresas, nós vamos escolher 2, talvez visita uma no dia, outra no outro dia, certo? E aí você que vai participar, escreva no comentário qual dessas lojas você gostaria de conhecer os bastidores, que é onde eu vou levar todos vocês, para ver que o conhecimento em auditório e prática. Então, gente, os ingressos acabam rápido, esse lote vai acabar rápido, então tem um link do WhatsApp aqui, fala que, Thiago, eu quero participar desse grande evento, certo? O link da página também, para você saber como funciona o evento, aqui dentro, daqui de baixo. E agora vamos para o conteúdo, certo? Vamos para o conteúdo. Curta esse vídeo, se inscreva no canal. Lembrando que nós temos uma agência de marketing e vendas e nós temos um parceiro de contabilidade que é a FGF.
Se você está procurando contabilidade, vai pagar menos imposto de forma legal, é FGF. Então, bora ver o que está acontecendo no Walmart nos Estados Unidos. E ligou um alerta na economia americana e o que isso vai refletir no Brasil, certo? Coloca aí, produção. Quando um supermercado vira um sinal de alerta para toda uma economia, aí, meu amigo, é hora de prestar atenção. O Walmart, essa rede famosa pelos preços baixos e por estar em todo canto no Zebondoa, está mandando um recado preocupante. O consumo está diminuindo e, com isso, o motor da maior economia do mundo pode engasgar. A gente não está falando só de números frios, mas de um reflexo direto da vida de milhões de famílias. O que acontece nos corredores dele pode ser um aviso de uma tempestade econômica bem maior que afetaria casas, empresas e mercados financeiros. A mensagem inesperada do Walmart. O Walmart sempre foi o termômetro do consumidor americano. Sua clientela é vasta, diversificada e representa a classe média do país. Por isso, tudo o que acontece em suas lojas é interpretado por economistas e analistas como uma espécie de raio-x em tempo real da saúde do consumo. Até recentemente, a empresa, graças à sua reputação de preços baixos e alcance nacional, conseguia manter um crescimento constante, mesmo em tempos difíceis. Mas os alertas recentes fizeram soar o sino. O que antes era um refúgio para quem buscava economia, agora se tornou o canário na mina. Aquele sistema de alerta precoce que anuncia problemas antes que se tornem evidentes no restante da economia. O fato de o Walmart estar soando o alarme não é coincidência, pois significa que o poder de compra do americano médio está diminuindo de uma forma que não pode mais ser ignorada. As previsões estão sendo revisadas para baixo e os sinais de alerta estão piscando para 2025. O que mais preocupou os mercados foi o anúncio de que as projeções de lucro do Walmart para 2025 ficarão abaixo do esperado. A Bloomberg noticiou que a gigante do varejo espera lucros menores do que o inicialmente previsto, e isso acendeu todas as luzes vermelhas. A principal razão para isso é a desaceleração no crescimento das vendas. Em um cenário econômico saudável, seria natural que a demanda aumentasse, especialmente para bens de primeira necessidade. Mas o que estamos vendo é o oposto. O fato de o Walmart, com sua imensa máquina logística e suas margens apertadas, prever um futuro com receitas menores é um sinal claro de que algo fundamental não está certo. É como se a padaria da esquina, que sempre está cheia, de repente começasse a cortar gastos. Quando uma empresa desse porte emite tais alertas, não é apenas um problema interno. Pelo contrário, isso mostra que milhões de famílias estão comprando menos, e isso tem um impacto em toda a economia. É como um efeito dominó que se espalha por todo o país. A desaceleração no consumo dos Pachua. A explicação por trás desses números é um fenômeno bem claro. Os salários simplesmente não acompanham os preços. Depois da grande onda inflacionária de 2022, muitas famílias estavam se recuperando a duras penas. Mas o novo aumento de preços reduziu drasticamente o poder de compra delas mais uma vez. Cada real ou dólar vale menos. E isso se reflete em carrinhos de compras mais vazios. É como dizemos no Brasil. Pausa aí, O produção. mês ainda não terminou, mas o dinheiro... Cara, tudo isso aqui da inflação corroer o poder de compra é reflexo da pandemia. Então, a conta chegou. E sabe o que eu fico puto? Que naquela época da pandemia tinha o famoso fica em casa, fica em casa, fica em casa, fica em casa. A esquerda falando fica em casa. O caos foi gerado, né? E a esquerda voltou ao poder no governo Trump e voltou ao poder aqui porque a direita que estava no poder foi criticada porque eles não queriam deixar o fica em casa acontecer. Entendeu? Agora a consequência disso está acontecendo. Porque todos os custos operacionais e despesas foram repassados, porque alguém ia pagar a conta das empresas que não operaram. Tudo isso seria repassado e ainda teve muita impressão de dinheiro, que é tome dinheiro na mão do povo através de benefícios. Cara, quando você joga muito dinheiro na economia, a inflação sobe. Entendeu? Então, isso é reflexo da pandemia até hoje, essa inflação desacelerada e o poder de compra corroído. Poder de compra corroído. E tem um ponto seguinte, tá? Eu sou totalmente anti-PT, para mim essa quadrilha é quadrilha, e não sou bolsonarista. Mas nesse ponto, o Bolsonaro estava certo de tocar a pandemia com os negócios operando. Nesse ponto, na época, o Paulo Guedes, estava certíssimo. Porque, Thiago, mas ia morrer mais gente. Gente, o que morreu de gente? Recluso em casa? Não mudou nada.
Nós, supermercadistas, trabalhamos o nosso tempo todo aí, não trabalhamos? Trabalhamos. Eu trabalhei, todo dia eu estava na loja, na minha loja entrava 1.500 pessoas por dia. Eu estava lá trabalhando. Entendeu? Tinha que fazer? Não tinha que fazer. Então, e não impediu, eu vi gente morrer que ficava em casa. Não tinha o que fazer. Então, agora a conta chegou, a conta está sendo paga até hoje. E é o que está acontecendo aí, no Walmart, nos Estados Unidos, o poder de compra da classe média sendo corroído. Então, hoje, a classe média, que é o pessoal que ganha, sei lá, 5, 6, 7, 8, 10 mil reais, não vale muito. Não vale igual valia em 2020, antes da pandemia. Entendeu? Então, é isso que está acontecendo e aí diminui o consumo. Pode continuar aí, produção. Os consumidores estão se concentrando no essencial e abrindo mão de tudo o que consideram supérfluo. O Walmart sente isso primeiro, pois as vendas mostram essa mudança das compras por prazer para itens de necessidade básica. Quando as famílias não consomem mais livremente, a roda da economia desacelera, e esse efeito de freada já é claramente perceptível. O que à primeira vista são pequenas decisões cotidianas, como abrir mão de um eletrodoméstico novo ou comer menos fora, soma-se em larga escala a um alerta sério para toda a economia. Podemos dizer, de grão em grão, a galinha enche o papo, mas aqui no sentido negativo. Os efeitos da inflação e a comparação com crises anteriores. Para entender a real dimensão do problema, precisamos dar uma olhada no passado. Na história recente dos Estados Unidos, já vimos isso acontecer várias vezes. Quando os preços sobem rápido demais e os salários não acompanham, o consumo despenca, o que inevitavelmente leva a crises. No final dos anos 90, antes da bolha da internet estourar, havia um sinal claro: preços subindo e vendas no varejo fraquejando. Uma situação parecida ocorreu em 2006. A inflação acelerou, os salários estagnaram e as famílias apertaram o cinto. Foi o prenúncio da grande recessão de 2008. E hoje, o cenário não é muito diferente. Há quase 3 anos, as vendas no varejo estão no vermelho, um padrão que lembra muito esses episódios passados. Apesar de alguns analistas afirmarem que a economia está mais resiliente hoje, a realidade é que os consumidores continuam a cortar gastos. E o Walmart, com seus números recentes, é a prova mais clara de que a história pode, sim, se repetir. Um crescimento que não é real. O Walmart projeta um aumento nas vendas líquidas entre 3% e 4% para o próximo ano. À primeira vista, isso pode soar como uma excelente notícia, não é mesmo? Um verdadeiro gol de placa. No entanto, ao ajustarmos esses números pela inflação, o crescimento real encolhe para menos de 2%. É como levar um drible no meio-campo. Em outras palavras, a empresa venderá mais em termos nominais, mas não porque os clientes estão comprando mais produtos, e sim porque os preços estão mais altos. É o famoso jeitinho brasileiro, da contabilidade, mas sem o toque de malandragem. Isso é uma ilusão contábil que esconde a verdadeira fraqueza do consumo. É como tentar esconder o sol com a peneira. Para uma empresa desse porte, que muitas vezes é vista como um pilar de estabilidade mesmo em tempos de vacas magras, esses números são particularmente preocupantes. Se os clientes do Walmart estão comprando menos em volume, isso significa que o poder de compra está diminuindo em um ritmo acelerado. É um sinal de alerta, um verdadeiro olho vivo no mercado. E se a maior rede de varejo do país mal consegue avançar por conta própria, a pergunta que fica é: como estão as outras? Onde é que o calo aperta para o resto da turma? Riscos globais que complicam ainda mais as coisas. O problema não é só interno. À incerteza do consumidor brasileiro, somam-se fatores externos que podem agravar a situação. O diretor financeiro do Walmart mencionou riscos econômicos e geopolíticos, desde conflitos internacionais até terrorismo, que podem afetar tanto a confiança quanto as cadeias de suprimentos. Um exemplo é a possível desvalorização do yuan na China. À primeira vista, isso pode parecer positivo. Um dólar mais forte deveria baratear as importações. Mas, na realidade, se as fábricas chinesas precisam gastar mais yuans para comprar matérias-primas, os custos de produção sobem e acabam sendo repassados para o preço final. Isso significa que produtos básicos, de eletrodomésticos a alimentos processados, ficarão mais caros. A isso somam-se as tarifas e a volatilidade de matérias-primas como o petróleo ou metais. Cada um desses fatores exerce pressão adicional sobre uma economia já fragilizada, criando um verdadeiro caldeirão de problemas. Mudanças nos hábitos de compra. Um dos sinais mais claros de que as famílias estão passando aperto pode ser visto no tipo de produtos que acabam em seus carrinhos. O Walmart notou um aumento nas vendas de suas marcas próprias, que geralmente são mais em conta do que as marcas famosas. Olha isso aí, eu falo disso. A empresa também percebeu que a demanda está se concentrando no essencial: comida, produtos de limpeza, itens de higiene.
Isso significa que as famílias estão ajustando o orçamento, priorizando o que é básico e cortando gastos com roupas, eletrônicos ou lazer. É como dizemos no... Isso aí vai muito de região para região, tá? Então aqui tem região que não tem crise, cara. Você pega aqui São José dos Campos, Jundiaí, nossa região aqui de Taubaté é uma região muito boa, tá todo vapor. É que o Walmart, ele fala de forma macro, como ele é uma empresa macro, Estados Unidos inteiro, e até outros países, então ele olha para o macro. Mas vai muito de região para região. As regiões mais pobres, ela vai, de fato, ficar muito no básico, certo? Já uma classe C, ainda não. E o que ele falou é verdade. Se imagine a maior dos Estados Unidos, que o Walmart já prevê um crescimento menor, imagine as outras. E esse também é algo que você tem que se atentar. É sobre a fatia do bolo. Os piores vão perder mais vendas. Quem é mais ruim vai perder venda pra caramba. Eu tenho clientes na minha agência que esse ano só cresceu. Só cresceu. Resultados extraordinários de crescimento. Por quê? Porque se mexeu. Então, a queda de venda foi para o adversário mais fraco da praça. Por isso que você tem que se mexer, por isso que você tem que estudar, por isso que você tem que estar à frente, por isso que você tem que estar no nosso evento aqui. Você tem que estar num grupo de empresários com mentalidade vencedora. Por isso que o 10º pilar lá é mentalidade. Entendeu? Continua aí, produção. No Brasil, apertando o cinto. Esse é um sinal inequívoco de estresse financeiro. Quando até na rede mais barata os consumidores estão tentando economizar cada centavo, a situação se torna alarmante. Essa mudança de comportamento não é passageira. Ela reflete uma reorientação profunda nos hábitos de consumo que pode perdurar se os salários estagnarem e os preços continuarem subindo. Um ciclo vicioso que muitos brasileiros conhecem bem. Até os ricos estão procurando refúgio no Walmart. O mais notável é que essa tendência não se limita às famílias de baixa renda. O Walmart registrou um aumento notável de clientes que ganham mais de $100 mil por ano. No entanto, esses consumidores geralmente não frequentam as lojas físicas, mas fazem suas compras online ou pelo aplicativo para economizar tempo e dinheiro. O fato de até as classes mais abastadas estarem mudando seus hábitos e optando por opções mais baratas é a prova de que a preocupação é generalizada. Se até aqueles com maior poder de compra estão reduzindo seus gastos, é porque a incerteza se enraizou profundamente. Antigamente, o Walmart era visto como uma opção para a classe média e trabalhadora, mas agora também atrai aqueles que, em tese, não precisariam ajustar tanto o seu consumo. Essa aproximação é um sinal de alerta de que a tensão econômica não faz distinção social. Ela atinge a todos como um raio em céu azul. Um mercado de trabalho enfraquecido. O problema central não é somente a inflação, mas a falta de dinamismo na renda. Os salários já estão estagnados há um tempo, e ao mesmo tempo, o mercado de trabalho começa a mostrar sinais de fraqueza. Dá para dizer que a casa caiu para muitos que esperavam um aumento na renda. Os pedidos de seguro-desemprego, embora ainda moderados, estão aumentando continuamente. Isso indica que mais pessoas estão enfrentando dificuldades para encontrar um novo emprego após serem demitidas. É como aquele ditado: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, até que a gente percebe o estrago. Se adicionarmos a isso o aumento dos custos de seguros, gasolina e alimentos básicos, o orçamento das famílias fica ainda mais apertado. No final do mês, muitas vezes, não sobra nem o cheiro, como a gente diz. Um mercado de trabalho fraco significa menos dinheiro em circulação, menos gastos no comércio e, consequentemente, maiores dificuldades para os comerciantes. É um ciclo vicioso, uma bola de neve que só cresce. O que o Walmart reflete em suas vendas é, na verdade, um espelho da situação geral. Famílias gastando menos porque simplesmente não podem se dar ao luxo de gastar mais. Não é nenhum bicho de 7 cabeças, é a dura realidade. Se essa tendência se confirmar, o risco de uma recessão se torna cada vez mais evidente. Aí, como dizem, o caldo vai entornar. E ninguém quer isso, não é mesmo? Aí, produção. Olha só, por isso tem que se mexer. O açaí também não cresceu em faturamento muito nas mesmas lojas e está se mexendo. Você já viu o planejamento do açaí para o ano que vem. Então, primeiro eles implantou um monte de serviços. Depois o açaí agora vai implantar marca própria, vai implantar farmácia, vai entrar forte no digital usando o iFood. Por quê? Porque, cara, você precisa se mexer, caramba! Se você ficar parado, não vai vir faturamento. Não vai vir. Quando a promessa do meu evento é dobrar o seu faturamento. Você fala, Thiago, essa promessa é muito louca, é muito surreal. Não é. Eu mais que dobrei
meu faturamento na época do Vida Nova. Eu peguei vendendo 400 mil, cheguei a 2 milhões. Mas eu fiquei parado e o faturamento aconteceu? Não. Eu sempre fui criando novos projetos para esse faturamento acontecer. Quem fica parado não vai vender mais. Não vai. Então você tem que criar projetos. Pô, é um setor novo, é um evento diferente, é melhoria no mix, é melhoria no meu perecível. Cara, é sempre com um projeto novo. É assim que você dobra faturamento. Pode continuar, produção. Efeito dominó na economia real. Quando o consumo desacelera, não demora muito para que os efeitos se espalhem. O primeiro setor a sofrer é a produção. Menos compras significam menos pedidos para as fábricas e fornecedores, o que se reflete em turnos reduzidos, uma queda na produção e até demissões. Com um certo atraso, a onda de choque atinge o setor de serviços. Restaurantes, hotéis, empresas de transporte e pequenos negócios veem sua demanda encolher. Essa cadeia de efeitos cria um círculo vicioso difícil de quebrar. Menos consumo significa menos empregos, e menos empregos, por sua vez, significam ainda menos consumo. O Walmart, ao alertar sobre vendas mais fracas, antecipa esse possível cenário. E como estamos falando do maior varejista do país, sua influência pode desencadear reações em todo o tecido econômico. O que parece ser um problema localizado no varejo é, na verdade, um sinal de alerta para toda a economia americana. O espelho da história, padrões que se repetem. Os números não mentem. Ao comparar a renda dos trabalhadores com as vendas reais do varejo, um padrão preocupante se revela. Toda vez que os salários estagnam e a inflação aperta, as vendas caem e logo depois a economia entra em recessão. Isso aconteceu no final dos anos 90, com a bolha da internet. Repetiu-se em 2006, antes do colapso de 2008. E tudo indica que estamos indo pelo mesmo caminho. Olha só. O que o Walmart descreve como um consumidor estável é, na verdade, uma maquiagem. A renda não cresce, apenas se mantém. E isso é insustentável com o aumento contínuo dos preços. Estabilidade, nesse contexto, é mais um alerta de estagnação. Se as famílias não recuperarem seu poder de compra, o que hoje é uma desaceleração pode se transformar em uma paralisação brusca, levando a uma nova crise. Queda nas ações e na confiança dos investidores. Os mercados reagiram prontamente aos avisos do Walmart. As ações caíram mais de 10% em poucos dias. Um verdadeiro balde de água fria, como a gente costuma dizer. E isso não é um tropeço qualquer, não é um caso isolado. Quando a renda das famílias diminui, a capacidade delas de investir ou até de manter suas posições na bolsa também some. Aí, meu amigo, é preciso apertar o cinto. Muitos precisam vender bens para cobrir suas despesas, o que faz os preços das ações caírem ainda mais. É o famoso efeito cascata. A gente já viu esse efeito antes da crise de 2008 e em outros momentos de tensão econômica. Parece que a gente nunca aprende com a história, né? A relação é clara. Menos renda significa menos consumo e também menos investimentos. Não adianta tentar dourar a pílula. O sinal do Walmart afeta tanto a economia real quanto a financeira, porque mostra que o motor dos gastos, que representa quase 70% do PIB americano, está engasgando. E isso não é pouca coisa. E quando a confiança é quebrada, a queda pode se acelerar. Aí a coisa desanda rapidinho. Os custos básicos que não param de subir. Se tem uma coisa que está apertando o bolso das famílias brasileiras agora, são os custos básicos de vida. O preço da gasolina, as contas de luz e até itens do dia a dia como o bendito ovo atingiram valores recordes em algumas regiões. Sim, sim. Às vezes, uma dúzia de ovos custa o mesmo que um prato feito. O caminhão Esses do ovo aumentos acabou. vêm junto com aluguéis já nas alturas e contas de consumo que só crescem. Era A consequência quantos ovos? é clara. R$10? As famílias gastam uma parte cada vez maior da renda com o essencial, sobrando quase nada para outras despesas. E, para completar, tem o problema das dívidas acumuladas nos últimos anos, muitas vezes com juros altíssimos. É como uma corda no pescoço do orçamento familiar. No fim das contas, é uma situação que aperta o orçamento das famílias, feito um torniquete. Até grandes redes varejistas como o Carrefour e o Pão de Açúcar notam esse fenômeno em suas vendas. Os clientes estão focando no essencial e cada vez menos produtos mais caros saem das prateleiras. As empresas estão apertando os cintos. O impacto da queda no consumo não é sentido apenas nos lares brasileiros, mas também nas diretorias das grandes corporações. Empresas como a Hasbro ou a Mattel, que experimentaram um verdadeiro boom durante a pandemia devido à alta demanda por brinquedos, agora estão cortando custos agressivamente. Elas planejam economizar bilhões nos próximos anos, o que significa menos investimentos em produção, publicidade e, claro, empregos. Esses cortes se estendem por toda a cadeia, das fábricas aos atacadistas e varejistas. Observamos algo semelhante em setores como tecnologia ou aviação, onde empresas renomadas já anunciam demissões.
O objetivo é proteger os lucros em um cenário de consumo fraco. O paradoxo, no entanto, é que, ao cortar gastos, elas reduzem ainda mais o fluxo de dinheiro na economia. Elas acabam intensificando o declínio que, na verdade, queriam evitar. O Banco Central dos Estados Unidos, o Federal Reserve, está numa verdadeira encruzilhada. Neste cenário, o Federal Reserve se encontra numa situação extremamente delicada. Seu principal objetivo é controlar a inflação, mas o aumento das taxas de juros encarece o crédito e desacelera ainda mais o Exatamente, consumo. tanto é que o Brasil está É um 15%, círculo né? vicioso, Recorde. como a gente viu em outros momentos da história, inclusive aqui no Brasil. Por outro lado, manter as taxas de juros não garante a queda dos preços, especialmente se fatores externos, como tarifas ou custos de energia, como a dependência do petróleo e gás lá fora, continuarem a pressionar. Foi o que É um dilema aconteceu. sem solução fácil. Não caiu os Qualquer preços. movimento pode ter efeitos negativos, quase como escolher entre a cruz e a espada. O Fed decidiu esperar, mas o risco é que, se o mercado de trabalho mostrar uma piora significativa, seja tarde demais para reagir. Aí, como diz o ditado, depois da casa roubada, trancar a porta não adianta. Se apertar a política monetária, pode acelerar a recessão. Se não fizer nada, a inflação pode se consolidar. Em ambos os casos, os consumidores são os que mais sofrem, presos entre preços altos e salários estagnados. Uma situação que muitos brasileiros conhecem bem, infelizmente. O fantasma da estagflação. Entre todos os cenários possíveis, existe um que tira o sono dos economistas. A estagflação. É a união nada santa de recessão com inflação alta. Um fenômeno que cega as ferramentas da política econômica e prolonga o sofrimento das famílias. Quando a economia desacelera e, ao mesmo tempo, os preços continuam subindo, as famílias se veem em um beco sem saída. Não há empregos suficientes e, mesmo que haja, os salários mal dão para sobreviver. Parece até uma novela das 8, só que na vida real. Esse risco não é mera teoria, mas uma possibilidade real que até um gigante como o Walmart, ainda que indiretamente, sinaliza. Suas vendas estagnadas, a preferência por produtos básicos e a queda em itens não essenciais são fortes indícios de que a economia pode estar caminhando para esse cenário. É como ver as pessoas comprando só arroz e feijão, em vez de um bom churrasco. Numa situação dessas, nem empresas nem consumidores encontram alívio, e o que começa nos corredores de um supermercado pode, no fim das contas, arrastar o país inteiro. É o efeito dominó, só que na economia. Mas afinal, o que tudo isso significa para o povão? Por trás de cada número, existem histórias do dia a dia, de famílias que estão comendo menos fora de casa, de pais que adiam a compra de roupas novas para os filhos, de pessoas que estão optando por marcas de alimentos mais baratas, ou que estão usando o cartão de crédito para cobrir as despesas básicas. O que o Walmart reflete em seus relatórios é a soma dessas pequenas decisões. Para o Zé Ninguém, o alerta é claro. Os próximos meses podem trazer mais apertos, mais necessidade de priorizar o essencial e menos margem para guardar uma graninha. Mesmo aqueles que hoje se sentem seguros, podem ser forçados a mudar seus hábitos se a situação persistir. Entender esses sinais não é só um exercício acadêmico, mas uma forma de antecipar o que está por vir. Porque o que começa com um carrinho de compras meio vazio pode se transformar no espelho de uma crise muito produção. maior. Pode focar em mim aqui. O Walmart não é apenas um super... O que acontece é o seguinte, né? A lição principal desse vídeo aqui é que o Walmart noticiou que ele não vai crescer, que, pelo contrário, né, o crescimento dele, a inflação vai superar. E toda vez que o Walmart, que é um gigante, posiciona isso, houve uma grande crise nos Estados Unidos e crise mundial. O que nós podemos pensar nisso? Esse lance da população não comprar ainda o supérfluo é o último estágio, certo? Então, primeiro a pessoa vai deixar de trocar de carro, vai deixar de construir, vai deixar de trocar de imóvel, vai deixar de viajar, vai deixar de comprar os seus prazeres, como um celular novo, vai deixar de comprar brinquedo para criança, vai deixar de comer fora. Cara, para afetar o supermercado, cara, você tem que estar numa crise venezuelana, né? Porque aí sim afeta o supermercado. Eu não acredito que chegue nisso. Mas o que nós temos que fazer? Se precaver. O que é se precaver, cara? Faz caixa, segura investimentos aleatório, faz caixa, segura investimentos, reduz despesa o máximo que você puder, aprenda a vender o que tem mais margem, entendeu? Ao açaí, vai colocar a farmácia, vai investir em marca própria para ficar mais barato, farmácia vai adequar um novo mix e mais tráfego para a loja, vai investir no digital. Enquanto o país está fazendo força mediante uma crise de taxa de juros,
de inflação, de queda de poder de compra, o açaí está dobrando a aposta. Cara, não, vai. E o saúde também, né, Gabi? E o mundo saúde, o açaí vai investir. Cara, se eu vou perder venda aqui, eu vou trazer venda nova aqui. É assim que eu pensei a vida inteira também. Eu dobro a aposta. Toda vez que eu sabia que vira o ano, tem dissídio salarial, eu vou ter uma nova despesa salarial. Como é que eu gero um novo dinheiro para cobrir isso e o meu lucro continuar crescendo? É isso que nós temos que pensar. Segura investimento. Cara, quero abrir uma loja. Meu, segura a onda. Se você não tem caixa, segura a onda. Vou trocar de imóvel. Cara, segura a onda. Porque se vir a crise que o Walmart detectou lá e chegar aqui também, você está pronto. E nas crises, os mais fracos morrem e quem está capitalizado cresce. Cresce. Já viu crescer na crise? Você quer crescer na crise? É você estar bem. Na crise, quem está com caixa dobra patrimônio. Porque os fracos que estavam no limite vai cair. Entendeu? Então é isso. Essa é a lição do vídeo de hoje. Te aguardo no nosso evento presencial. Chama aqui no link do WhatsApp. É nóis.